Certo. Interessante. Ô, Matheus, uma coisa que a gente não falou até agora, né? Você falou bastante aí sobre as bases históricas, né? As pessoas que estiveram envolvidas e influenciaram a fundação, digamos assim, do movimento sionista moderno, né? Só que aí nós chegamos, né, na fundação de Israel, mas nós não mencionamos em nenhum momento as organizações paramilitares, né? Muita gente também não sabe o que elas faziam, quem eram, e você falou por cima aí que elas tiveram influência sobre a criação do IDF, né? Que é as Forças de Defesa de Israel, né? Que é o exército de hoje. Comenta um pouco, eu sei que é um tema um pouco pesado, mas comenta um pouquinho sobre isso aí pra quem não conhece e ficar sabendo que existe, pelo menos, né? Mas O Haganah, por exemplo, né? Irgun. então, Irgun, Haganah, o Ler, né? Então, o sionismo, né? Ele é originário, ele é um reflexo do nacionalismo prussiano. Inclusive, no primeiro Congresso Sionista Internacional, você sabe o que é que eles fizeram? Fizeram performance de Richard Wagner, né? Lá no meio, né? Então, assim, houve algumas pessoas, né, que foram, percebe o seguinte, né, que nessa ideologia que mistura nacionalismo com social-democracia, chegaram a uma síntese análoga à síntese a que se chegou na Alemanha, certo? Uhum. E esses grupos fundaram essas milícias, né? Que em grande parte tinham, de uma forma ou de outra, um caráter fascista, né? E essas milícias fizeram vários atentados contra o governo britânico, especialmente, né? Pra falar bem assim, de forma bem clara, atentados terroristas, né? Sim, Ok. atentados terroristas, atos de guerrilha, né, contra o governo britânico. Algumas delas tinham certos contatos com certos grupos fascistas, né? Uhum. E algumas delas até esperavam, né, que talvez, né, houvesse nas deportações um maior número de judeus para o Estado de Israel. Houve essas milícias. O Likud é derivado delas. O Partido Conservador atual de Israel, ele tem origem nisso. Uhum. Sim. Alguma Tem dessas origem milícias, nisso. elas atuam hoje em dia ainda ou já foram erradicadas? Não, 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 não. Não, 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 de jeito nenhum. De jeito nenhum, não, não. Isso não. Né? Agora, existem. Isso aí influenciou certas atitudes militaristas do Estado de Israel. Apesar de que, assim, vejam, isso no final, claro que o Estado de Israel, pela sua posição precária, teria que adotar de fato uma tendência militarista. Também não, mas que houve uma influência considerável desses grupos, houve. Claro que isso aconteceu. Né? Vamos lá. É, o Estado de Israel, né, deixar aqui uma coisa bem clara para vocês, né? Ele começa como um nacionalismo prussianista. O sionismo tem inspiração desse nacionalismo prussiano original. Esse nacionalismo prussiano do Fichte, né, daquele discurso ao povo alemão, tem esse caráter militarista. Uhum. Pra quem não sabe, Matheus, tá acompanhando aí, prussiano, alemão, tá, gente? Sim, resumindo. Pra quem não... Sim, pra ficar bem claro. exatamente. A Prússia é o Estado alemão que tomou todos os demais e deu esse caráter militarista, de nacionalismo militarista, que depois evoluiu melhor para coisas que não prestam, né? Uhum. Para coisas que não prestam no geral. Né? Sim. E, inclusive, os social-democratas, na Alemanha, isso é uma coisa que precisa ser lembrada,
depois da queda do nazismo, eles foram o principal elemento nacionalista da Alemanha. O Schumacher queria fazer guerra contra a União Soviética para retomar não só a Alemanha Oriental, como também as partes da Alemanha que a Rússia tomou para dar para a Polônia em compensação pelas terras que eles tomaram da Polônia, a parte que eles têm até hoje, que é a antiga Königsberg, que era o embrião da Prússia, que hoje é Kaliningrado. Uhum. É importante que vocês se lembrem disso. É que, diga-se de passagem, o fundador do movimento social-democrata, que é o Fernando Lassalle, era ele mesmo judeu. E Karl Marx brigou com o Lassalle em parte por antissemitismo. O Marx era antissemita. Mas ele também Por não era de razões, origem inclusive, judaica, não? raciais. Ele também não era de origem Ele era de judaica? origem judaica, de família sabateísta, mas era ele mesmo antissemita. Né? Vai entender. Por razão racial, inclusive. Por motivos raciais, inclusive. Para quem não sabe, né? Ele comprou. Porque o Marx e o Engels, eles eram racistas. Né? A esposa do Marx, a filha do Marx, perdão, estou com fome, já estou me confundindo um pouco. A filha do Marx, eu acho que foi a Leonora Marx, não tenho certeza. Ela se casou com o Paul Lafargue. Paul Lafargue, ele era cubano de família em parte haitiana. Ele era negro. Ele era negro. Sim. E o Lafargue era muito marxista. E o Engels escreveu uma carta para a Leonora Marx falando que o marido dela era o mais próximo do reino animal. Mais próximo entre nós do reino animal. Racista. Racista. Inclusive, né, em uma carta do Marx a Engels, o Marx fala que o Lassalle não presta, porque além de ser judeu, ele também é negro. Nossa. Isso aí o pessoal, os defensores não falam, né? Não falam. Não, ele usa. Foi essa daí que se tomou a própria vida? Foi a Leonora? Foi. Ela e o Lafargue, os dois se churrascaram juntos. Porque, não, nós não somos mais úteis para a revolução, porque já estamos velhos, então precisamos acabar com a nossa própria vida. O comunismo é coisa de louco. Tem que ser muito normal, não, da cabeça, para poder aceitar um negócio desse. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, Matheus. Tem bastante gente participando com a gente aí. Pessoal, infelizmente não dá para ler todos, porque vocês participaram bastante aí com a gente. Engajamento muito bom na live. Público do Siquetnon, que eu também sou público, né? Também acompanho. Um abraço aí pro Emon Nazar. Ele comentou assim, ó. É cheio de bordéis em Israel. E ele comentou, a cidade de Acre, Matheus, em Israel. Deixa eu ver aqui. É uma cidade dos cruzados. Aham. Tem até no Assassin's Creed essa cidade aí. Sim, uma cidade construída pelos cruzados, muito bonita, por sinal, que era de maioria cristã até certo ponto. O Islã na Palestina é relativamente recente, para quem não sabe. Né? Até, eu acho que no século XVII, a Palestina era de maioria cristã. O Islã ele vai se colocando com o tempo, pelo Império Otomano, pelas perseguições que o Império Otomano traz, por muitas migrações de islâmicos para a região. Até a criação do Estado de Israel, Israel era de 40%, a região que hoje é a Palestina, e Israel e Palestina é o nome da região. É o nome que os romanos deram depois que eles expulsaram os judeus de lá. Era de cerca de 40% de cristãos, né? Ainda. E o Líbano, até o início do século XX, era quase 70% cristão. Certo? Deixar aqui uma coisa bem clara, né? Eu não quero dizer aqui nem que o judeu, não quero dizer aqui de jeito nenhum que os judeus são os maiores perseguidores de cristãos do Oriente Médio. Isso não é verdade também, né? Isso não é verdade. Houve muitos massacres de cristãos feitos por vários grupos muçulmanos, depois, especialmente da Primeira Guerra Mundial. Né?
O Líbano virou uma coisa horrível, né? Claro, Israel também foi muito sanguinário nas suas ocupações no Líbano. O Ariel Sharon, ele fazia questão de realizar disputas, né? Complicado. Tem um outro comentário aí do Nazar, ele falou assim, a família Abravanel saiu da Espanha e foi para Tessalônica, na Grécia. Mais um exemplo aí do que você mencionou. Sim, Tessalônica, até o regime nazista invadir a Grécia, era cidade de maioria judaica. E você sabe qual era a língua que se falava nas ruas em Tessalônica? Sabe qual era a língua franca da cidade? Não era nem grego e nem turco e nem búlgaro. Era ladino, que é espanhol do século XVI. Continuaram se considerando espanhóis, continuaram falando espanhol, né? Eu ia chutar Yiddish, né? Mas o Yiddish era falado mais na região da Alemanha, né? O Yiddish é pelos askenazes, né? Na Alemanha, durante o Haskalah, os judeus reformistas baniram o Yiddish. Ele continuou sendo falado na Polônia, na Hungria, no leste europeu. Os judeus da Alemanha já falavam quase só o alemão mesmo. Entendi. Eu acho que, por exemplo, acho que o Kafka, acho que ele nem falava Yiddish, né? Pelo menos eu leio bastante Kafka, gosto dele. Eu não sei. Isso. Eu não sei, mas assim, se todo, foi a Laura Marques, não foi a Leonora, né? Assim, a Leonora era outra irmã, a outra filha do Marx, né? Acho que era, né? Sim. Eu não fiz revisão antes de vir para essa live. Mas assim. Não tem problema, não. Deu para entender. Mas assim, quase todos os judeus bem educados do leste europeu falavam alemão. Paul Celan, que é um dos grandes poetas da língua alemã do século XX, era ele mesmo um judeu do Império Austro-Húngaro, de onde hoje é a Armênia. Ele falava Yiddish, mas também falava alemão. Os judeus eram muito bem educados, em regra, né? Em todo mundo, diga-se de passagem. E grande parte deles falavam alemão. Elias Canetti, que é um dos grandes prosadores da língua alemã, ele era um judeu sefardita da Bulgária, né? Cuja língua materna era o ladino, que é esse dialeto espanhol, ele escreveu em alemão, foi um dos grandes escritores. Rosi Oslander também, né? Também era uma judia leste europeia, esquemada, e também ela mesma escrevia em alemão, foi uma das grandes poetisas da língua alemã do século XX. Deixar aqui uma coisa bem clara aqui para vocês, né? Os judeus alemães, de fato, eles eram muito assimilados e muitos deles eram nacionalistas alemães. O Kenneth Leder comenta o seguinte, que, os judeus alemães eram tão nacionalistas que no início do movimento nazista, havia judeus que queriam criar grupos nazistas judaicos acreditando que esse negócio de antissemitismo era só uma fase a ser superada, né? Deixar aqui uma coisa muito clara aqui para todo mundo. Hitler foi muito injusto com os judeus da Alemanha. Sumamente injusto. Porque a grande maioria dos judeus alemães eram pessoas que amavam a nação alemã, a cultura germânica. Grande parte deles lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? De fato, isso aí é algo que ninguém pode negar. Apesar de que relativamente poucos judeus alemães foram mortos pelos nazistas. Porque como grande parte deles tinham servido durante a Primeira Guerra Mundial, muitos deles receberam a permissão para si. Então os judeus alemães foram os que mais emigraram para outros lugares. Então, assim, poucos judeus alemães foram. Agora, os nazistas fizeram grandes massacres de judeus nos países onde eles entraram, né? Nos países que eles invadiram, muitas vezes com apoio de grupos e movimentos fascistas do país. Certo. Como a Grécia, por exemplo, tinha muitos judeus separatistas. Os nazistas
fizeram um grande massacre na cidade de Tessalônica, né? Levaram muita gente de Tessalônica, que tinha muitos judeus, né? Algo muito lamentável, de fato, né? Ô, Matheus,